Oi, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Cristina Alves, sou bióloga, sou servidora pública já há 18 anos que atuo nessa área e sou estudante de neuropsicologia, entender um pouco da mente humana. E gostaria de dividir vários assuntos aqui nesse canal com vocês sobre diversos assuntos que estão ligados ao nosso comportamento humano, ao nosso desenvolvimento humano, principalmente ligado a mulheres. E hoje eu venho falar sobre as emoções. Você consegue dominar as suas emoções? Porque assim, ou você aprende, a dominar as emoções, ou você vai sendo dominado por elas. E a gente agir de uma maneira geral, baseado nas nossas emoções, no que a gente está sentindo, é muito ruim, porque a gente acaba fazendo coisas que a gente vai se arrepender depois. Dominar as nossas emoções, raiva, fúria, medo, é muito importante, porque como a gente vai agir frente a elas, isso vai determinar como será o nosso futuro. Sentir emoções é normal. Sentir raiva, ficar furioso da vida, é normal porque nós somos seres humanos, mas saber dominar o que a gente sente é muito importante, Saber dominar essas atitudes que as emoções provocam é muito interessante, porque se a gente aprende a dominar, a gente vai conseguir evoluir, a gente vai conseguir se desenvolver melhor como pessoa, como ser humano, a gente vai conseguir dar um passo adiante, tanto na área sentimental, quanto na área familiar, no nosso emprego, no nosso trabalho, na nossa reunião, no nosso desenvolvimento, nossa interação com o outro, com o ser humano. Principalmente para quem já passou por muitos traumas, quem já passou por situações no passado não muito agradáveis, isso ocasiona um trauma muito grande para a gente no presente, Porque isso nos estressa, nos dá uma baixa estima, dependendo do que a gente já ouviu, A gente hoje é um pouco mais retraída, a gente não consegue se desenvolver. Então, isso são prejuízos que tudo que a gente passou nos traz hoje. Somos formados por 3 coisas básicas, principalmente. A gente é formado por tudo que a gente já viveu, Tudo que a gente já viveu, ele dita um pouco das regras do que a gente faz hoje. Então, tudo que a gente já viveu, tudo o que a gente já aprendeu também, e tudo que a gente já experimentou. Então, o que a gente já viveu, o que a gente já aprendeu e o que a gente já experimentou, tudo isso forma um pouco da nossa personalidade, Forma um pouco do que a gente vai fazer hoje em dia, do que a gente faz hoje em dia. O primeiro passo para a gente se libertar de todas essas amarras que a gente já viveu e que molda a nossa personalidade hoje, é trazer à luz, é reconhecer, é saber que aquilo que você está fazendo não é você que queria fazer, mas são as suas emoções falando mais alto. Você tenha passado por todas essas situações difíceis, você tem que entender que o que você passou foi necessário, porque às vezes não foi nem por sua culpa, foi alguém, ou foi situações que aconteceram que fizeram que você passasse por isso. Então, um passo importante é reconhecer, é trazer à luz o que você passou, que ainda te retrai, e tentar ressignificar tudo isso. O que é ressignificar? Se aquele trauma, aquela situação difícil, aquela palavra que você ouviu no passado, se hoje ela te faz mal e você às vezes não gosta nem de pensar nessa situação, você vai, que significa coisas ruins para você, você vai tentar ressignificar que essa situação quis mostrar para você. É você tentar aprender
a perceber que, por mais que você tenha passado por isso, foi necessário. E você tem que, de alguma maneira, tirar algum proveito disso. Eu sei que tem traumas muito pesados. Esses traumas não podem ficar com você para sempre. Senão, sua vida não vai mudar. Você não vai conseguir dar um passo adiante. Você vai ficar só na mesmice, com medo de se arriscar, com medo de se envolver. Então, se você gostaria realmente de dar um passo adiante, de sair dessa tua zona de conforto, gostaria de evoluir na vida, na tua produtividade, de começar a fazer coisas que você gostaria de fazer, você tem que ressignificar tudo de mal que você já passou. E a sua dor, né, o seu trauma, a sua situação difícil, ela tem um nome. Mas como eu posso identificar essas feridas abertas? Nós temos alguns traumas emocionais que, por algum motivo, não te deixam te recuperar. Nós temos que ter uma base muito forte para poder evoluir. Mas o primeiro passo, que é reconhecer que você precisa evoluir, já é o primeiro, é o pedacinho do caminho que você tem que percorrer. É como se a gente fosse construir um prédio. Não adianta a gente colocar o concreto, o bloco, o cimento, fazer uma estrutura forte, se a nossa base não tiver forte, se você ainda não conseguiu se limpar, se você ainda não conseguiu sarar essas suas feridas. Então a tua base tem que ser muito forte. Você tem que identificar a sua dor, você tem que ressignificar e dizer, pronto, agora tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que me falaram, eu trouxe à tona, eu trouxe à luz, eu consegui identificar. Agora sim, vamos tentar resolver, vou tentar ressignificar isso para a minha vida, que eu não quero mais trazer esse peso comigo. Eu quero evoluir como pessoa, quero me libertar de tudo isso. E você não vai fazer isso se escondendo, esquecendo dos seus problemas, esquecendo de tudo que passou. Não, porque aqui vai ficar martelando na sua mente, tudo que você passou. Então você tem que trazer à luz e começar a declarar, a escrever num papel, faz uma linha do tempo, pensa na tua infância, na tua escola, o que falaram para você, a situação que você já passou, vai escrevendo tudo que não te agradou, escreva, traz à luz tudo aquilo que te aflige. Então, se a gente souber trazer à luz todos esses traumas que a gente passou, a gente vai conseguir colocar o remedinho certo, a gente vai conseguir colocar, fazer a nossa base bem forte, O que são essas feridas que ainda machucam? Elas são machucados que ainda não foram sarados. Imagine numa ferida mesmo, num machucado que às vezes você se cortou. Se alguém esbarra sem querer, coloca o dedo, você vai sentir uma dor. Então, quer dizer que aquela ferida ainda não foi sarada, aquele machucado ainda não foi fechado e que está aberto, E que está ainda te machucando. A mesma coisa são com os nossos sentimentos. Aquilo que nos feriu no passado, se a gente pensa, se a gente fala, se alguém fala alguma coisa pra gente que deu um gatilho, que a gente fez relembrar do passado e nos machucou, quer dizer que essa ferida ainda está aberta e ela precisa ser fechada. Esse é o primeiro passo, identificar as suas feridas, os seus traumas, aquilo que foi falado para você. Pode ser um trauma mais violento, como um abuso sexual que você passou ou presenciou, algum acidente grave que te deixou sequelas. Pode ser até uma coisa mais leve, que você ouviu de alguém que você não seria capaz, que um xingamento, que foi no meu caso que aconteceu comigo. Eu era gordinha, ainda sou um pouco, mas eu era gordinha na minha infância, então meu apelido era gorda, baleia, saco de areia. Eu gostava de um menino, o primeiro menino que eu gostei, ele descobriu, chegou pra mim e falou assim, eu prefiro namorar uma bruxa do que com você. Então, eu ouvindo aquilo me travou mais ainda. Tanto é que eu passei a minha infância e minha adolescência me achando pior que uma bruxa mesmo, me achando gorda, feia. Tanto é que eu não saía,
minhas amigas iam pra praia, eu não ia, eu dizia que não gostava, mas era por quê? Porque eu me sentia gorda, inferior, feia, e não queria me mostrar. Então isso, né, essa situação que eu passei, né, o que eu ouvi, ditou muito as regras da minha vida até um certo tempo, até eu perceber que eu deveria me libertar de tudo isso. Então, devido a essas feridas, né, que a gente passou, essas coisas ruins que a gente passou, é normal, não é normal, mas muita gente já passou, não só você. Então, essas dores que a gente passa, essas situações, que com certeza você que está me ouvindo agora deve ter passado por coisas muito piores do que eu passei. Muita gente também já passou por isso, tá? Então, é normal até a gente se sentir machucado, quebrado por isso. Mas o que não é normal é você levar essa ferida para sempre, é você levar essa culpa para sempre, né? Isso não deveria ser o normal, não é normal. Algo tem que ser feito para colocar o remédio nessa sua ferida para formar uma cicatriz. Porque a cicatriz do seu machucado mostra que aquela ferida foi fechada e que aquele machucado não existe mais. A mesma coisa são com os seus sentimentos, tá? Se a gente colocar o remedinho certo, você conseguir se libertar, vão ter cicatrizes, né? Cicatrizes na alma, como se fosse uma cirurgia de coração, alguma coisa, não fica uma cicatriz, mas aquela cicatriz, ela mostra que a gente venceu uma batalha. Aquela cicatriz, não tenha vergonha dela, porque mostra que você venceu esse desafio e mostra quem realmente você foi e quem realmente você é. Essa cicatriz mostra a pessoa que você se tornou hoje. Então, permanecer com esses traumas, com essas dores, elas nos trazem muitas consequências para a nossa vida hoje em dia. Estresse, depressão, que depressão é o que a gente já passou, né? E é algo que está no passado, mas que nos atormenta hoje, que você não suporta pensar no que você passou, no que ocorreu com você, né? Nos traz ansiedade. Ansiedade é a ânsia, né? Aquela coisa do futuro, o que vai acontecer, né? A preocupação com o futuro. E o estresse também é algo do presente, né? Você anda estressado, alguma situação acontece, você anda estressado. Então, são consequências desse trauma que você passou. Então, existem alguns passos para você se libertar dessas feridas, desses traumas. Primeiro, verifique como você está por dentro. Como eu disse anteriormente, verifique como você está por dentro. Escreva numa folha tudo que você está sentindo, tudo que você já passou. E limpe o seu interior. Se tiver que pedir perdão, você libera perdão. Se não tem como falar com a pessoa, você fale com Deus. Deus, eu libero perdão para aquela pessoa que fez tanto mal a mim. Me perdoa, Senhor, assim como eu perdoo aqueles, né, que nos têm ofendido. Essa é a oração do Pai Nosso. Então fale com Deus, libere perdão, porque o perdão não fala sobre a outra pessoa, fala sobre você, fala sobre o peso que você carrega. Então, faça essa oração para Deus, entra no teu quarto, assim que você identificar tudo que você sente, escrever numa folha, ora para Deus e pede para tirar toda essa coisa ruim que está dentro de vocês, pede ajuda para Deus, limpar teu corpo, tua alma, tua mente, o teu espírito. Senhor, me limpa, me livra de todo o mal, que eu consiga dominar essas minhas emoções, porque não sou eu que quero fazer tal coisa, mas essa emoção vem e me faz fazer coisas que eu não queria. Então Deus me ajuda, me liberta, ajude nessa caminhada, que Deus é o nosso Pai, né? Jesus Cristo, nosso melhor amigo, que Ele está ali para nos ouvir, tá? O segundo passo é você ressignificar essa dor. Tem um palestrante, Nick, alguma coisa assim, que ele não tem os dois braços e as duas pernas, e ele se tornou um dos palestrantes mais motivacionais que existem. Acho que ele é americano. Então, ele ressignificou a dor dele. Eu não sei se ele nasceu assim ou se teve um acidente que fez com que ele perdesse os dois membros inferiores e os superiores. E ele dá palestras no mundo todo. E ele fala sobre superação, ele conseguiu ressignificar a dor. Então, quando a gente olha pessoas que tiveram, eu não vou dizer um problema maior que o nosso, porque cada um
sabe, cada um tem a sua cruz, cada um tem a sua dor. Então a gente tem que ter mais empatia, dizer, aquela dor é maior que a minha, ou aquela dor é menor que a minha. Não, você tem a sua dor. Então, se a gente aprender a ressignificar essa dor, ela vai se tornando menos intensa. Não é que ela vai sumir e você vai esquecer. Não, não é para esquecer tudo que você passou, mas é para ressignificar, para você se tornar uma nova criatura. Porque o que você pode fazer é usar dessa sua dor para se superar. E você superando, você vai conseguir falar sobre isso e ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo problema que o seu. Olha quantas pessoas vão poder se beneficiar de tudo aquilo que você tem para passar para elas. E se você não consegue fazer tudo isso sozinha, existem os psicólogos, terapeutas, as pessoas especializadas que nos ajudam, que vão nos ajudar nessa caminhada. Né? Faz esse primeiro teste. Não estou dizendo, se você não conseguir com Deus, consegue com um profissional. Não, tem traumas realmente que precisam de um profissional. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você passou por um trauma tão profundo que você não se lembra, que você nem sabia que isso aconteceu, que teu cérebro bloqueou. Você tem atitudes que condiz com o trauma que você passou, mas você não se lembrava que passou, de tão traumático que foi. Então, a ajuda especializada é de um grande auxílio para você. Porque os psicólogos, os terapeutas, eles têm as ferramentas, né, para fazer você pensar. Então, com as técnicas certas, você vai começar a pensar, você vai ser induzido a começar a pensar na sua infância, o que você passou, e você vai conseguir se lembrar desse trauma que estava bloqueado dentro de você. Uma coisa interessante também é você ter pessoas que pode confiar para contar o que aconteceu com você. Né, hoje em dia, nesse mundo, né, de internet, que a gente tem muitos amigos no Facebook, muitas pessoas nos seguindo no Instagram, é difícil, né, até a gente ter uma pessoa real que realmente entenda nossos problemas. Às vezes é até difícil, né, a gente confessar, fala para alguém sobre o que a gente está passando, mas então procure Jesus, que é o seu melhor amigo, e fale com ele. Olha, você vai se sentir muito mais aliviada. Então, relembrando esses 4 passos para você fazer, ore para Deus, né? Identifique quais são esses traumas que você passou, identifique tudo o que você ouviu que te traz um bloqueio hoje em dia, e ore e peça para Deus direção, peça para Deus liberar o perdão para você e que você consiga liberar o perdão para as pessoas que fizeram mal para você. Esse é o segundo passo, esse é o primeiro passo, né? A oração. Se você não aguenta mais esse estado que você se encontra de eu não consigo evoluir no meu trabalho, eu não consigo evoluir no meu empreendimento, eu tenho medo de dar um passo adiante, tudo isso são bloqueios do que você já passou. Então, se você já identificou que você tem realmente esses bloqueios e que você quer evoluir, faça desses 4 passos que vai ser primordial para o teu crescimento, que é identificar tudo o que você está sentindo, né? Escrever num papelzinho, porque às vezes a gente não lembra pensando. Então, pegue um papel, tire um tempo para você e comece a pensar no que você já passou, viveu na infância, na escola, com os pais, com alguém, a situação, escreva tudo e ore. Coloque diante de Deus, Deus, passei por isso, me ajude a caminhar, me ajude a levantar, eu quero confessar para o Senhor que está de olhos abertos e ouvidos abertos, só esperando o nosso clamor. Então, Senhor, eu quero colocar diante de Ti essa situação que eu passei. Escute a sua voz, escute novamente o que você passou. Às vezes vai ser difícil, mas saiba que Deus está ali pronto para te ouvir. E segundo passo é você ressignificar isso e pedir para Deus, que eu aprenda com essa lição, o que o Senhor quis me mostrar com isso, o que eu me tornei passando por tudo isso.
tenta, ressignifique a sua dor, procure pessoas que também conseguiram se superar diante de uma grande dor, porque isso vai te aliviar de alguma forma. Em terceiro lugar, procure ajuda especializada, se realmente você não se lembrou de nenhum trauma ou não conseguiu, né, fazer e gostaria de se libertar dessas situações que você tem passado. E o quarto é ter pessoas de confiança para você falar. Caso não tenha, te apresento Jesus Cristo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único Filho, que ele morresse por nós, pelos nossos pecados. E ele está vivo, ele ressuscitou, está de ouvidos abertos para ouvir a nossa voz, para ouvir os teus pecados, para ouvir os teus erros, para ouvir o que as pessoas falaram de você que te deixou nesse estado. Ele está pronto para te ouvir e está pronto para te libertar, para ouvir o que você tem a dizer para eles. Quando Jesus realizava os milagres, tudo que está escrito na Bíblia, a gente sabe o milagre que Jesus fez. A mulher do fluxo de sangue, o homem que era coxo, o homem cego. Então, essas pessoas, elas declaravam para Jesus Cristo o problema delas. E Jesus ia lá e curava. Então, declare para Deus qual o teu problema. Declare para Deus qual é a tua dificuldade, para que Ele venha com um grande milagre na sua vida. Tá bom? Então, essa foi a palavra que eu tinha para você hoje sobre as emoções, tá? E que Deus te abençoe.